Pessoal, voltando às questões demográficas, vamos fazer uma análise de dois países que passaram por uma política exótica, que é a política do filho único. Mas vamos primeiro contextualizar o caso chinês e indiano. Pessoal, como eu já falei no comecinho desse assunto, na nossa primeira videoaula desse assunto, população chinesa e indiana já alcançaram a casa do bilhão, ok? Tanto que juntos eles já correspondem a aproximadamente 33% da população do mundo, ou seja, é praticamente 1/3 da população global é chinesa e indiana, ok? Pessoal, vamos contextualizar um pouquinho a geoeconomia desses dois países. Em 1970, na década de 70, China e Índia começaram a experimentar fortíssimo crescimento econômico. Esse crescimento econômico experimentado pela China e pela Índia vão colocar, inclusive, essas duas nações hoje como uma das nações mais ricas do mundo, Eles estão aí entre a lista das 5 nações mais poderosas do planeta do ponto de vista econômico, Só que o que permitiu China e Índia ter esse solavanco econômico a ponto de colocar as duas hoje dentro de um G5, assim, o grupo dos 5 países mais desenvolvidos do mundo, Na verdade, pessoal, é uma fortíssima política de investimento industrial. Então, a década de 70, tanto na China quanto na Índia, é marcada por uma fortíssima política de investimento industrial que provocou um solavanco econômico nesses dois países. Só que, pessoal, pensa comigo, A indústria, ela é uma atividade tipicamente urbana, ok? Então, assim, o emprego, a atividade industrial, ela se concentra na cidade. Basicamente, com o surgimento da indústria, a população chinesa e a população indiana começarão a ir para a cidade exatamente à procura desse emprego na indústria que estava passando por um crescimento incrível, ok? Pelo desenvolvimento incrível, gerando muito emprego, ok? Então, a população chinesa e indiana vão, na década de 70, provocar forte êxodo rural, ok? Vão sair do campo e vão em direção às cidades. Vivendo nas cidades, os chineses e os indianos começarão a ter mais acesso a medicamentos, terão mais acesso à vacinação, a saneamento básico. Então, agora, população chinesa e indiana fortemente urbanizada vão começar a ter a diminuição radical da mortalidade. Então, a mortalidade na China e a mortalidade na Índia vão despencar na década de 70 por conta dessa forte e acelerada urbanização que esses dois países estavam vivendo graças ao surgimento da indústria ali, Só que a natalidade mantém-se alta. A natalidade se mantém alta por conta de um certo atraso cultural e tal. No caso da China e na Índia, não há os métodos contraceptivos, ou melhor, não havia os métodos contraceptivos. No caso da Índia, não havia por conta de questões religiosas. Como o método contraceptivo ele evita a natalidade, e a natalidade, segundo a religião hindu, é um bem divino, então não poderia ser utilizado pela sociedade. Então, por questões religiosas, basicamente a população indiana mantém ainda uma natalidade elevada por não ter acesso, por não utilizar de métodos contraceptivos. Na China, a sociedade também chinesa não tinha acesso aos métodos, mas por questões ideológicas. A China não é um produtor de métodos contraceptivos. Então, os métodos deveriam ser importados ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da Europa, que são produtores de métodos contraceptivos. Mas a China segue um regime ideológico oposto a esses países, tanto aos Estados Unidos, quanto ao Japão, quanto aos países europeus. Como que eu vou importar coisas de países, por exemplo, que seguem uma ideologia antagônica à minha? Então, pessoal, imagina comigo, a mortalidade despencando por conta de acesso à saúde, a saneamento, vacinação e etc. Afinal de contas, a população chinesa e indiana estava se urbanizando violentamente por conta da industrialização. Mas a natalidade manteve-se alta nesses dois países. Na Índia, por falta de acesso ao método conceptivo por questões religiosas. E na China, a falta do acesso ao método contraceptivo por questões ideológicas. Para somar ainda, pessoal, são dois países onde, por atraso cultural, a mulher ainda não estava inserida no mercado de trabalho. Pronto.
falta de método conceptivo e a mulher afastada do mercado de trabalho são dois elementos que, se somados, provocam uma alta natalidade. Alta natalidade, baixa mortalidade. Nascendo muito, morrendo-se cada vez menos, ok? Morrendo-se pouco. Pessoal, esses dois países vão passar por explosão demográfica. Explosão demográfica é um crescimento violento da população. Tão violento que eles vão alcançar a população na casa do bilhão, ok? E isso assusta, porque, pessoal, todo país que passa por explosão demográfica, automaticamente ele passa por problemas sociais. O Estado perde completamente a capacidade de dar suporte e infraestrutura para uma sociedade que não para de crescer. Então, por exemplo, se você vai estabelecer políticas de creche, então você faz um investimento em políticas para creches. Quando as creches estão prontas, já dobrou, triplicou o número de crianças. Então as políticas públicas não conseguem acompanhar o crescimento demográfico. Por isso que a explosão demográfica é um problema. Para tentar solucionar esse problema, China e Índia criaram, no final da década de 70, na metade para o final da década de 70, ou seja, no momento da explosão demográfica, China e Índia vão criar a política do filho único. Ou seja, os casais chineses e os casais indianos que tinham mais que um filho eram punidos pelo Estado com sobretaxas de impostos. Então os casais chineses e os casais indianos estavam proibidos de ter mais que um filho. Caso tivessem, eles tinham que pagar uma sobretaxa, uma dose extra de impostos, ok? Então, na verdade, nós começaremos a ter uma tentativa de controle da natalidade por intervenção estatal. Repetindo, política do filho único, final da década de 70, China e Índia. Pode ser visto como uma política de controle de natalidade por intervenção estatal. Ok? Pode ser analisado dessa maneira. Pessoal, acompanha comigo esses dois gráficos, China e Índia, a partir da política do filho único. Dá uma olhada nisso. Olha o caso chinês com a política do filho único. Olha a base dessa pirâmide onde estão os nascimentos. Ok? Inclusive, nós teremos uma videoaula de pirâmide etária. Beleza. Então, nós vimos que a China teve e terá, para os próximos anos, uma retração muito grande da natalidade. Significa que a política do filho único funcionou. Os casais começaram a ter menos filhos. Mas olha o caso indiano. Olha a base da pirâmide, que é onde estão os nascimentos, as crianças. Você perceba que no caso indiano, a política do filho único não funcionou. Pessoal, e isso tem explicação. Pessoal, a China vive o que nós chamamos de ateísmo de Estado. Então a China ela é um país, um Estado oficialmente ateu. Não crê em nenhuma divindade. Em estados que têm um certo ateísmo, ou pelo menos uma laicidade, como no nosso caso, estados laicos, a população tem uma facilidade maior de ouvir o Estado. O que o Estado diz chega à sociedade sem filtros religiosos. Então, o Estado chinês está falando, não pode ter mais que um filho. O que os chineses vão fazer? Não terão mais que um filho. Por isso que a base da pirâmide regride tanto, ok? A ponto de nascer cada vez menos. Só que a Índia é ao contrário. A Índia é basicamente um país extremamente religioso. Inclusive cultuam-se lá principalmente a religião hindu. E o hinduísmo diz que a natalidade é um bem divino e que o homem não tem o direito de interromper esse processo. Se é um presente de Deus, quem somos nós, homens, para evitar um presente de Deus? Então o Estado indiano diz, não pode ter mais filhos. Mas a religião hindu diz, pode ter quantos filhos Deus enviar. Então a sociedade indiana não vai evitar a natalidade. Por isso que a política do filho único não funcionou. E essa política do filho único não funcionar na Índia, por questões religiosas, vai fazer com que o país ultrapasse a população chinesa até mais ou menos 2025. A previsão é que em 2025 a população indiana ultrapasse a população chinesa. Ok? Isso é importante. Só uma observação para a gente finalizar essa nossa segunda etapa. A política do filho único, pessoal, trouxe para a gente algumas consequências. Primeiro, China e Índia
são campeões hoje em abandono de crianças. Casais que tinham mais que um filho, com medo de ser sobretaxados pelo Estado, abandonavam-se as crianças. Inclusive, pessoal, assista um filme chamado Lion, que mostra o caso de abandono de crianças na Índia. É bastante importante isso, tá, pessoal? Esse filme é bem interessante. Um dos elementos, então, consequência da política do filho único foi o abandono de crianças. China e Índia são campeões, tá? Infanticídio. Também são dois países campeões em infanticídio, ok? Que é uma violência exatamente contra a criança, tá? E, pessoal, uma terceira consequência foi a geração de uma sociedade extremamente miserável. Porque grande parte dos indianos, inclusive, principalmente, vive numa pobreza, quase que numa faixa de miséria, por conta do sistema de castas. Esses indianos, por conta da falta do acesso ao método contraceptivo, por questões religiosas, não vão evitar de ter filhos e começarão a ser sobretaxados pelo Estado, mas eles já são pobres. Então a política do filho único vai acabar provocando, principalmente na Índia, uma intensificação da pobreza. Faixas, basicamente, aí de renda baixíssimas, ou seja, pobreza extrema e miséria, vão se aprofundar por conta dessa sobretaxação de impostos praticada pelo Estado. E por fim, pessoal, uma informação recente: a partir de 2015, a China encerrou a política do filho único. Ok? A partir de 2015 é o fim da política do filho único na China, porque ela funcionou tanto, os chineses começaram a ter tão poucos filhos, que a preocupação virou outra agora. A preocupação do governo chinês é o envelhecimento futuro. Nós temos cada vez mais adultos e mais idosos e cada vez menos crianças. A China, então, começou a ter problemas, começará a ter problemas, melhor dizendo, com o envelhecimento populacional. Então, o governo chinês interrompeu a política do filho único e lá hoje vale a política dos dois filhos. Pode ter o primeiro, pode ter o segundo. O Estado chinês só sobretaxa de impostos, só pune, tá? Basicamente os casais que tenham a partir do terceiro filho. Certo, pessoal? Essa é a etapa 2 da nossa videoaula, caso chinês e indiano, política do filho único. Eu vou gravar agora a terceira videoaula, nossa terceira etapa, sobre conceitos demográficos. Até já!